trazer um pouco isso, né, para que a gente possa pelo menos ter uma noção de que a gente é muito mais do que matéria. O fato é esse, a gente é muito mais do que matéria. Vamos às imagens, eu vou trazer algumas imagens, poucas, que eu não quero perturbar muito, mas só para... E eu quero trazer, claro, as imagens que são mais simpáticas, né? Eu não sei aqui, porque o livro, essas imagens, elas estão em cores. O livro, na época do Dr. Baraduc, eram preto e brancos, né? Porque naquele período não tinha... Eu não acredito que tivesse cor, ele enxergava. Quando ele fotografou, ele já estava enxergando aquilo, né? Mas como as câmeras fotográficas, o material fotográfico era preto e branco, ele saiu preto e branco. Mas acredito que o tempo de evolutivo foi quando surgiram as fotografias coloridas e no começo existia uma colorização das imagens, né? Então era um processo de colorização das imagens em preto e branco. E eu acho que as fotos que eu vou mostrar a vocês, que são as coloridas, existem as preto e brancas, mas eu vou mostrar agora as coloridas, essas coloridas podem ter sido colorizadas. Eu não li ainda aqui no livro, mas de repente pode ter sido. Então a gente vai ver agora a imagem do afeto, né? Afeto puro indefinido. Existe um afeto puro indefinido. Olha como uma nuvem giratória de afeto, né? E exceto por sua falta de definição. Então ela traz esse estudo onde ela mostra, existe uma mancha, né, com a cor magenta, que define o afeto. Porém, não tem... Então veja como a análise é mais profunda, né? Ela não tem uma representação definitiva. É só uma nuvem. A pessoa de quem emana é feliz, observa-se que é feliz, e está em paz com o mundo, né? E aí, isso é o que eles colocam. Afeto egoísta. Egoísta, um afeto egoísta. Tem afeto, mas é muito egoísta e indefinido também. Então, aqui a gente já vai ver uma nuvem de afeto também, mas dessa vez tem traços profundos de um sentimento bem menos desejável. Porque a gente vê alguns marrons acidentados, que representam o egoísmo, e se ele coloca aqui, se bem mostra decididamente por meio do bordô de amor, né? Assim nós vemos que o afeto indicado está intimamente ligado a uma satisfação com favores já recebidos, piedade por outras coisas que podem vir. Então aqui existe um afeto por alguém, mas existe esse preto em volta, né? Esse tom escuro, é como se existisse ainda uma ansiedade, porque ele não está puro. O afeto definitivo. O afeto definitivo, ele já vai ter um desenho bem mais... ele tem no corpo astral, existe um caminho para o seu objetivo. Então, a gente vê que as formas são quase circular, se transforma em algo parecido como um projétil ou um núcleo de um cometa. Então, existe clareza nas cores, né? Existe, a gente, segundo os estudos, né, em cima dessa questão, existe a forma pensamento, tem um certo nível de desenvolvimento, ela já está bem mais desenvolvida porque ela tem formas mais perfeitas, né? E vem de uma cor mais clara, né, como se ela estivesse evoluindo cada vez mais para essa pureza de afeto. O afeto irradiado, olha que lindo, gente, o afeto irradiado. Então, o afeto irradiado é a forma pensamento gerada intencionalmente, né? Pois o autor reforça que, ao se projetar em amor para todos os seres, então são aquelas pessoas que emanam amor e ama tudo, né? Então, ela tem esse afeto irradiado. Um sentimento como esse é tão amplo em sua aplicação que é muito difícil para quem não tiver um treinamento completo mantê-lo claro e preciso. A forma de pensamento demonstrada aqui é, portanto, muito honrosa, pois nota que todos e os vários raios da estrela são livres e de indistinção de uma forma louvável. E aqui, bom, esses se referem a afeto. Eu vou trazer mais dois, que também são muito bonitos, né? Interessantes, né? Porque é a questão do sentimento religioso. E aí vamos ver agora o sentimento religioso indefinido. Sempre que está essa mancha assim, né? Uma nuvem, ele ainda é meio indefinido, mas ele está ali. E possivelmente são aquelas pessoas que vão a cultos religiosos, mas elas ainda tem, muitas vezes tem até dúvida, ela vai, assiste, mas ela não
entra num processo assim de conexão total com aquilo. Então, mas mesmo assim, a onda de radiação que ela recebe, que ela emana, é uma onda azul, né? Já é uma onda azul, uma radiação azul. E agora vamos ver a imagem de uma onda de devoção ascendente. Então aqui a gente já está tendo, parece um projétil, né? Então aqui a gente já vai ter, o homem sente uma emoção dessa, é alguém que sabe em quem acredita. Esse ele sabe, ele é muito devoto. O homem que cria uma forma de pensamento como essa, ensinou a si mesmo como pensar. A determinação da onda ascendente aponta tanto para a coragem como para a convicção, enquanto a nitidez de seu contorno mostra a clareza da acepção do seu Criador. Então, aqui a gente vê que tem o branco, tudo está irradiando. E eu acho muito interessante, vou trazer mais um, que a gente falou na devoção, né? E aí a resposta à devoção e resposta à oração, gente, isso aí fecha tudo. Então, a oração seja, né, é uma devoção, oração, sentimento de bondade, sentimento de amor, amor fraterno, amor universal. Então, tudo isso traz uma inteligência na vibração. Então, aqui a gente vai ter essa resposta à devoção. Olha como é interessante. O que essa onda que você irradia, ela recebe de volta. Olha essa imagem, gente. É muito bonito. Realmente é fascinante, como ele coloca aqui, né? Apresentado por essa semelhança extraordinária, parece provável que temos um vislumbre do limiar de um mistério poderosíssimo, pois, se com certos pensamentos produzimos uma forma duplicada pelo processo da natureza, temos pelo menos uma suposição de que essas forças naturais operam por linhas semelhantes à ação desses pensamentos. Como o universo é por si uma forma de pensamento poderosa, criadora, pode ser que pequenas partes deles também sejam formas de pensamentos de entidades menores engajadas em seu trabalho. E por isso talvez possamos chegar perto de compreender o que significa pode ser que pequenas partes dela também sejam formas de pensamentos de entidades menores engajadas no mesmo trabalho. É como se essas respostas, essas respostas também são ondas, são formas de pensamentos vindas do universo, vindas de algum outro canto, né? Então, isso dá a veracidade de que existe mais do que a gente, né, de mistérios realmente no mundo. Então, aí aqui ele vai ter outros tipos de onda. Tem uma outra que eu acho interessante, que é importante mostrar, que é a raiva, né? A raiva explosiva. Não vou deixar passar essa raiva, porque para que a gente possa ver um pouquinho. Aqui está a imagem de uma raiva explosiva, contida aqui não há ódio contido, segundo ele fala, mas apenas uma vigorosa explosão de irritação. Logo, fica evidente que enquanto cada um dos criadores das formas dirige... Aí ele mostra aqui, né? As flechas, pode ser muito bem expresso o sentimento de algum idoso colérico, ele consegue perceber que é um idoso. Porque ele fez muitos estudos, gente, muitos estudos e usando pessoas, né? Então, que se sente insultado ou tratado com impertinência, pois a flecha laranja, estremeada por vermelho, sugere que seu orgulho foi gravemente ferido. Existe uma tabela também aqui no livro, onde ele mostra todas as cores e o que se representa cada uma dessas cores. Aqui ele traz mais outras coisas de raiva, tem muitas outras fotos, né, outras imagens, mas eu achei que isso aqui já complementa. Então, o livro tem muito mais imagens, mas eu acho que isso aqui já dá uma noção do que os nossos pensamentos e sentimentos são capazes de emanar para o outro. Então, cuidado com aquilo que você deseja ao outro, cuidado com aquilo que naquele momento explosivo você joga para fora. Às vezes a raiva é tão grande que essas flechas elas podem atingir alguém que não está com o campo aberto para receber, né? E você pode prejudicar alguém, né? Então isso
acho importante a gente trazer um pouco esse conteúdo, né, porque que a gente possa refletir, pelo menos refletir um pouco, né, acho muito legal. Eu acho que essa parte, ela, né, sinaliza um pouco que esse estudo, e a gente vai estar continuando falando sobre esse tema e temas que também estão correlacionados com esse estudo, tá ok?